meus produtivos, boa noite. Sejam muitíssimo bem-vindos à terceira aula com convidados de 2024. No mês de janeiro nós tivemos o João falando sobre autoconhecimento. Em fevereiro nós tivemos a Carol Heck falando muito sobre empregabilidade, sobre imagem profissional para empreendedores, especialmente utilizando o LinkedIn. E agora no mês de março nós temos a Dani Vargas, especialista em produtividade cíclica, terapeuta, que vai estar aqui conosco compartilhando um pouquinho da experiência dela para que a gente progrida muito. Antes, a Aline já deu uma apresentadinha, né, sobre a minha pessoa, mas eu sou a Dani, né, Dani Vargas, sou empresária, terapeuta, mentora de mulheres e sou especialista em produtividade cíclica. Essa ferramenta incrível que é o nosso ciclo feminino apareceu, foi descoberta na minha vida não tem muito tempo, faz uns 3 anos, embora ela já estivesse aqui para mim, assim como para todas as mulheres, desde que eu nasci. Sendo assim, a Lua traz uma influência para cada uma das nossas fases. Quer saber quais são? Quero. Já, agora. Então tá. Então vamos começar por uma forma de raciocínio inicial. A gente está na lua cheia. Tá. É o ápice. A gente lembra de uma onda. Porque eu digo que a gente sobe e depois a gente desce. Se a gente fosse linear, não aconteceria dessa forma. Mas eu também não vejo os homens como muito linear, não. Porque eles são bem estranhos. Mas vamos lá. Vamos lá. Considerando a lua cheia, a gente está no topo. Eu sei, a gente sempre lembra, assim, ou quando tu quer, assim, o inverno, quer botar as meinhas, tapar, ficar tapadinha, tomar um chazinho. É exatamente isso que tu deve fazer, pelo menos algum momento da lua nova. Se tu não quiser, tu vai entrar devendo, tu vai entrar cansada, tu já vai começar um novo ciclo, só na reserva. Sim, exato. Só que dentro disso, existem períodos em que fazer aquilo que a gente faz bem é mais fácil e períodos em que fica menos fácil. E aí, às vezes, meu Deus, eu tô tão distraída hoje. Ou, nossa, hoje eu produzi como uma máquina, sentei, concentrei e fluiu. Então, essas oscilações, entender que elas são normais e não um efeito de algo externo, né? Beleza, faz um diário ao qual tu tenha, então, o acompanhamento e que determinada fase, quando tu sentir alguma coisa estranha que te chamou a atenção, vai lá e dá uma olhada para trás e percebe se isso já não aconteceu mais ou menos na mesma fase. E aí tu vai me perguntar, tá, mas e daí? Agora eu descobri o que eu faço com isso. Tu tem como saber quando começa, ou a ladeira abaixo, ou a ladeira para cima, e o que tu faz? Tu te prepara conscientemente para a próxima fase. Então, explica pra gente um pouquinho essa diferença da lua do céu e da lua individual. Então, vamos embora. Eu sempre começo falando sobre a lua do céu, porque para quem nunca ouviu falar sobre produtividade cíclica, pode já sair se guiando daí. Não começa com aquela coisa de que eu não menstruo mais porque eu uso DIU, ou porque eu estou na menopausa, ou porque eu uso remédio recorrente, ou porque eu tive que realmente retirar, né, o DIU. Então, por isso que eu acabo falando mais sobre a lua do céu. Mas o que implica? Para quem menstrua normalmente, tem a sua fase. A fase que tu entrou na TPM, a fase que tu menstruou, a fase que tu está ovulando. Então, cada uma dessas fases são representadas pela fase da lua. Tá, mas e aí como é que eu faço? O que vai acontecer é que, acompanhando ali o teu ciclo pessoal, vão ter momentos que ele pode ou não casar com a lua do céu. Mulheres casam, outras não casam. Isso a gente não tem um padrão. Ser mulher é isso, a gente não tem padrão. Mas e o que acontece? Tu respeita o teu ciclo principal, o teu ciclo pessoal. E tu pode perceber que em alguns momentos, algumas sensações, emoções vão ser potencializadas pela lua do céu. Daí eu troco de lugar várias vezes. E aí eu me lembro de várias ocasiões, assim, em que eu precisava fazer coisas criativas. Eu não sou uma pessoa naturalmente criativa, mas eu já tinha o roteiro ali, mas já estava meio esquematizado. E eu não conseguia construir. Sabe o que eu não conseguia? Tava na minha frente
E tu sabe que eu sou, né, tarefeira, então eu sento e faço, mas meu Deus. Aí eu levantei, botei não sei quantas 278 coisas fora e doei outras e separei. E daí fluiu. Eu sei que o negócio que eu tava meia hora me enrolando, eu fiz em 10 minutos. Então, se eu não tivesse parado para fazer, teria sido impossível, eu acho. Mas tu viu que interessante isso que tu disse agora? Que, tipo, se eu não tivesse parado para fazer. Exato. Para fazer o quê? O que a tua habilidade estava pedindo. Então, naquele momento, era a tua prioridade. Se tu tivesse essa consciência e tivesse observado de que sim, é só fazer aquilo dali para que eu possa seguir adiante. É como se fosse a missão do jogo do videogame, sei lá. Para passar de fase. É mais ou menos isso. Passar de fase, exatamente. E se tu não faz, se tu atropela, tu ia ter deixado aquilo lá, ia ter começado a fazer as coisas irritadas que tu tinha que fazer, ia levar 200 tempo ali a mais, muito mais tempo tu ia perder ali, sim, do que tu realmente foi lá, fez e aí, pum, resolveu. E foi lá, ó, relaxar. É ou não é? Com uma sensação de missão cumprida, porque senão eu ia fazer uma coisa mal feita e ainda ia ficar com a necessidade de fazer aquela limpeza, ou se eu não respeitasse isso, ia vir de outra forma, ia acabar criando um efeito dominó de improdutividade, porque eu ia fazer as coisas, mas sem vontade, sem concentração, com raiva, atropelando mesmo só para dizer que fez, né? Então, esse conhecimento faz muita diferença. Exatamente. Que é o que a gente foi criada, guiada e conduzindo, principalmente no meio de empresas. O que acontece? É que a gente tem que fazer e pronto, senão parece que a gente está procrastinando ou que a gente está de mimimi, porque eu sempre vendi de um tudo. Sempre trabalhei com vendas. E trazer essa questão de que desde o momento em que tu cria algo, planeja algo, até o momento de que ele nasça, até que ele vá para venda, existe um processo e existe a fase ideal no nosso ciclo. Mas eu queria que todos vocês soubessem como fazer isso de uma maneira mais simples. Então, ele é praticamente um manual, onde explica um pouquinho cada uma das fases, onde explica o que tu pode fazer, onde explica como fazer, tem ali falando sobre a mandala, tem o que fazer, o que não fazer. Aí vem acompanhando ainda uma meditação para cada fase do ciclo, para que dá aquela aterrada, aquela sentada. Então, se tu não sabe por onde começar, começa por aqui. O meu link está lá na bio e é bem fácil de acessar. Pode ser um grande presente no mês, né? Perfeito. Com certeza. Miga, muito obrigada. Facilitou muito. Eu estou verdadeiramente muito feliz nessa jornada de autoconhecimento sob uma outra ótica agora. Eu gosto muito de novas perspectivas, porque elas complementam aquilo que a gente já sabe, e quanto mais a gente sabe sobre a gente, melhor a gente vive. Nem é sobre melhor a gente produz, é sobre viver melhor mesmo, sobre entender as coisas, e isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade de compartilhar isso com as demais produtivas. E desejo uma boa noite e ficamos por aqui. Até mais.